Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e estamos de volta mais uma vez à Casa Mundo, porque esta obra está quase no final, está quase a terminar. Falei imenso sobre a zona da sala, sobre a zona comum, porque é a zona mais importante desta casa. Vamos ver um bocadinho a zona das casas de banho, que também já estão terminadas, já têm acabamentos, e vamos fechar na zona dos quartos. Vamos lá! Ora, em relação à casa de banho, vamos falar um bocadinho aqui sobre os acabamentos que foram escolhidos e sobre os pormenores que foram decididos depois já em fase de obra, porque as pessoas gostam muito de saber sobre isto dos acabamentos, sobre qual foi a escolha, porquê e etc. Neste caso a opção foi usar os cerâmicos com este tom cinza, já era o que estava no projeto e foi aquilo que depois os clientes acabaram por transpor para a realidade, e foi também feita a opção, que é uma opção neste momento bastante mais económica e muito utilizada, que é, na zona das paredes, só revestimos a cerâmica a zona do duche. Tudo o resto ficou com o acabamento do gesso sobre as paredes existentes. Não foi feito um acabamento de cerâmico integral. E isto porquê? Estas casas de banho não são muito grandes, não têm muita área. E quando escolhemos assim cerâmicos com caráter, como nós costumamos dizer, com alguma imagem, com alguma cor, com alguma textura, se corrermos as paredes todas da casa de banho, ela pode ficar mais pesada. E então, pomos os cerâmicos só na zona do duche. Para além de dar leveza ao resto do espaço, dá para ver de certeza pelo vídeo e pelo ambiente que a casa de banho ficou muito mais leve, muito mais airosa. Para além de dar leveza ao resto do espaço, também é mais económico, porque apenas estamos a investir em cerâmicos em áreas, em superfícies e em termos de metros quadrados muito mais pequenas e muito mais reduzidas. E depois, isto pode parecer um bocadinho estranho, pode parecer um bocadinho confuso em certos aspectos, mas não vai ficar nada confuso. Porquê? Porque no final, o resguardo da base do duche, que já estão ali fora, já estão preparadinhos para entrar, os resguardos vão alinhar aqui e vão fazer esta separação. Ou seja, não é só uma transição de um material para o outro, vai haver também aqui um resguardo que delimita. Ali é a zona molhada, aqui a zona seca. E vocês veem que, mesmo que ficasse assim, também não criava grande confusão, porque o pormenor foi feito dessa maneira. Há aqui um rebaixo para que o cerâmico fique mais atrás e depois o gesso vem e faz o fecho direitinho, por isso temos aqui um alinhamento quase que perfeito, que depois vai levar o resguardo encostado e não se vai notar absolutamente nada. Por isso, essa transição fica salvaguardada entre os dois materiais e temos aqui apenas um investimento em cerâmico na zona do duche. Este cerâmico que está na zona do duche, depois transfere-se para o chão. O chão foi buscar, apesar de não ser a mesma linha, não é? Porque o cerâmico de chão é diferente do cerâmico de parede, foi buscar a mesma cor, a mesma textura e tentou ao máximo aproximar-se. E um pormenor que eu gosto muito nesta zona da casa de banho aqui em relação ao pavimento é isto. Esta transição entre um pavimento e o outro é muito feito hoje em dia atualmente com uma espécie de umas calhas, umas jalhetas. São peças que são feitas aqui e são postas nesta passagem. E essas peças hoje em dia já não se usam. São peças que depois incomodam, no andar nós batemos, arrastamos e elas descolam. E qual foi a solução que foi feita aqui, que é a solução que eu prefiro e que eu gosto de adaptar em todas as minhas obras, que é não ter absolutamente nada. Este pavimento vem, alinha com as portas, dá para perceber que há aqui um alinhamento. O cerâmico vem da casa de banho. E depois, esta junta, que pode parecer uma coisa, confusão, como faz? Não faz confusão nenhuma. Tudo isto depois vai ser tomado com silicone à cor do flutuante que for escolhido, vai ser tomado e esse fecho depois é feito. E não temos alhetas, não temos aquelas tampas, não temos aqui confusões, não temos nada. Tudo isto depois vai ser rematado com o rodapé e nós vamos ver um pavimento e outro a transitar simplesmente sem ter obstáculos, sem ter nada. Na zona de entrada isso já está feito, mas aqui é mais flagrante e é mais visível porque temos aqui um cerâmico com uma cor muito diferente. Não precisamos de nada aqui. Se estiveres a fazer a tua obra, se estiveres a fazer a tua remodelação e te disserem tem que levar uma alheta, tem que levar ali uma peça, tem que, não tem que. É possível fazer sem isso, é preciso é que o profissional que assenta aos cerâmicos seja um profissional primoroso, que tenha algum requinte, tenha algum cuidado. Vocês viram, para os cerâmicos ficarem bem alinhados, tem que começar normalmente da zona da porta para dentro, não começar de dentro até à porta, para que na zona da porta tenhamos um cerâmico completo. E depois, a pessoa que vem instalar o flutuante chega ali, põe aquela tábua na zona da porta alinhadinha e depois, no final, quando tudo isto estiver terminado, já tivermos as carpintarias, já tivermos as portas, já tivermos os rodapés, é só aquela juntinha que é tomada com o silicone à cor e fica completamente alinhado e deixa de haver elementos de transição, deixa de haver obstáculos na passagem e o pavimento fica contínuo, completamente contínuo. E isto é a solução ideal para quando temos um pavimento na zona comum e um pavimento nas zonas molhadas, que neste caso vão ser os cerâmicos. Se estiveres a pensar em fazer a tua casa,
opta por isto porque funciona muito melhor. Lá está, outro pormenor, foi optado por não pôr o bidé. Em termos de peças, temos a base do duche, temos a sanita, já está instalada, e a opção foi um duchezinho higiênico. Para quem não conhece, isto é o substituto do bidé hoje em dia. Se faz, digamos assim, o mesmo efeito e o mesmo uso, não obrigar que tenha aqui uma peça. Havia aqui um bidé, efetivamente, por isso era possível pôr um bidé, mas a opção foi tirar essa peça, dar mais espaço, dar mais amplitude a esta casa de banho, e pusemos aqui o duche higiênico, ele está cá instalado. Se nunca ouviste falar de algum, vai ver e pensa nisso porque é uma boa opção. Temos aqui no lavatório suspenso, foi esta opção, já estão as torneiras. Tomada sempre junto à zona do lavatório, temos sempre uma tomada pelo menos junto à zona do lavatório, que é aquela tomada do uso do dia a dia, não é? Para o secador, para coisas mais utilitárias. E segunda tomada, há quem diga só uma tomada para as casas de banho. Não, eu ponho sempre duas, porquê? Porque se amanhã quiserem pôr aqui o toalheiro, aqueles toalheiros elétricos, tenham uma tomada disponível para isso e não vão roubar a tomada da casa de banho, porque quando só pomos uma e depois queremos pôr um toalheiro, essa tomada fica sem poder ser utilizada para o secador, para a máquina de barbear, etc. Por isso, há uma junto ao espelho para secador e máquina de barbear e uma segunda tomada que fica sempre disponível para pôr esse tal toalheiro elétrico, para pôr um desumidificador, para pôr um aspirador, o que quer que seja. O investimento em termos de custo, digamos, não é assim tão grande quanto isso, ter duas tomadas, e faz sempre muito jeito na zona de casa de banho ter essa duplicação. E ainda há muita gente que não a faz e depois sente essa falta. Aqui vai levar a zona do espelho. Temos aqui uma série de recortes que têm a ver precisamente com aquela questão das vigas, os elementos altos. Aqui, na zona do duche, aproveitámos mais uma vez o pormenor da viga. Sim, porque mais uma vez tínhamos aqui uma viga que tínhamos que trabalhar com ela. E baixamos o teto na zona do duche. E quando vier os resguardos e fizer o fecho disto, vamos ter literalmente aqui a nossa caixinha enclausurada. E o próprio teto mais baixo remata o cerâmico que vai aqui da zona do duche e foi alinhado precisamente com o fim dos duches intencionalmente. Ou seja, mais uma vez, baixamos o teto para absorver uma zona de viga, mas fomos um bocadinho mais além e aproveitamos e desenhamos aqui esta cabine de duche quase que integrada e vamos fazer com que este pormenor fique um bocadinho mais requintado. E quando tiver os resguardos, ainda melhor isso se vai notar. Estão aqui as ligações preparadas, ainda faltam os chuveiros, já está tudo aí pronto quase a entrar, por isso é que eu digo que estamos mesmo nos finalmente. Vamos só um bocadinho à outra casa de banho. Ora, em relação a esta casa de banho, muito rapidamente para este vídeo não ficar demasiado longo. Mais uma vez a opção foi a mesma, revestimos com cerâmico só a zona dos duches. Neste caso os clientes optaram por pôr aqui um nicho, os famosos nichos que agora toda a gente quer, embutidos. A solução original eram prateleiras, davam mais espaço, mas os nichos estão cada vez mais na moda, são muito usados, por isso aquilo que foi escolhido foi ter aqui um nicho. Estes nichos são importantes para quê? Para ter um shampoo, para ter o gel de banho, para ter todos os produtos associados ao duche, sem ser assim espalhados pelo chão, sem ter um sítio próprio. Então fazemos estes negativos na parede, que neste caso era quase que natural, porque tínhamos aqui um pilar e tínhamos aqui um recanto, então aproveitamos esse recanto, foi feito este nicho e tudo o que seja produtos de higiene pessoal associados ao duche vão estar aqui posicionados e vão estar aqui à mão, próximo da zona de duche. Este casa de banho cresceu um bocadinho, foi aquela casa de banho que aumentou à custa ali do sacrifício da zona do móvel, precisamente para ser também uma casa de banho mais confortável. Aquilo que estava aqui originalmente era um duche assim de canto, muito pequenino, de 80 por 80, quase que não dava para a gente abrir os braços, e agora conseguem perceber, com este duche bem mais largo, quase conseguimos estar aqui confortáveis, de braços abertos, e o duche ganhou aqui outra dimensão e beneficiou muito esta casa de banho. Mais uma vez temos o lavatório, vamos ter o espelho em frente, temos duas tomadas neste caso, uma junto ao lavatório e a outra mais próximo da entrada para o toalheiro. E vou fazer-vos uma confissão de uma coisa que eu aprendi à custa desta obra. Sim, porque nós estamos constantemente a aprender com as obras que fazemos e eu aprendi nesta obra. E vou-te contar para que tu não faças o mesmo erro na tua, porque eu já disse a estes clientes, quando fizeram a obra e o pistoleiro me disser: vou pôr o sifão debaixo do lavatório porque fica escondido. E eu não deixo mais. Porquê? Porque eu tinha dito, o sifão originalmente estava nesta zona. Estava mais ou menos aqui. E eu disse, o sifão aqui estava bem. E realmente ficava bem e podia continuar aqui. Ficava junto à sanita. O que é que o pistoleiro na altura me disse? Não, eu vou tirar o sifão desta zona e vou pôr debaixo do lavatório, porque depois o lavatório vem e esconde isso. E se ficar ao lado da sanita, ainda que fique ali ao lado, meio escondidinho, vê-se. E debaixo do lavatório vai ficar escondido. Conclusão, o cameraman vai sair e vai filmar. A primeira coisa que se vê quando se entra na casa de banho é o sifão.
Porquê? Porque o lavatório é suspenso, ou seja, essa lógica de o sifão fica debaixo do lavatório e fica escondido, fica completamente invisível, já não funciona nos dias de hoje, porque nós raramente fazemos um móvel do lavatório até ao chão, cada vez mais se usam os móveis suspensos. E o sifão fica mesmo alinhadinho para quem entra, está ali a ver aquilo. E se não conheces, não sabes o que é o sifão, eu vou-te explicar. O sifão é um elemento técnico que recebe as águas de todas estas peças e depois direciona para as colunas montantes. Ou seja, é onde normalmente deve-se abrir aquelas tampinhas, deve-se limpar os lixos e as coisas ficam lá acumuladas para deixar que esse movimento das águas seja mais fluido. Normalmente ninguém abre os sifões, passam 20 anos sem se os abrir, mas corretamente eles devem ser abertos todos os anos. Mas não é uma peça que tenha que estar acessível no dia-a-dia, é uma coisa que uma vez por ano, e ninguém o faz. Ou seja, aquilo é um elemento extremamente técnico, é muito importante para que as casas de banho funcionem bem, mas não deixa de ser um elemento técnico. Lá está, não tem que estar visível, não tem que estar ali nos nossos olhos. É como as vigas são um elemento estrutural, são importantes, são, mas não têm que estar nos nossos olhos, não fazem parte da composição do espaço. E estes sifões são importantíssimos para o funcionamento, em termos de esgotos, em termos de limpeza, etc., mas não têm que estar nos nossos olhos. Os passadores estão escondidos, o sifão neste caso também devia estar escondido e devia estar aqui, muito bem posicionadinho aqui, ao lado da sanita, bem escondidinho, que só mesmo quem viesse sentar-se na sanita é que o ia ver e ele ficava muito bem. Ali estão os passadores, outro elemento técnico também que está bem escondidinho, que tem uma função muito importante que é fechar a água na zona quando elas entram para a casa de banho, ou seja, a água vem das zonas comuns 10, passa por ali e depois distribui pelos aparelhos. Quando há algum problema é muito fácil chegar ali e fechamos nos passadores, fechamos a água e podemos trabalhar, resolver, o pistoleiro pode trabalhar dentro da casa de banho e não tem água a circular. Passadores são muito importantes, nesta obra estavam em cima, passámos todos para baixo, precisamente para eles ficarem escondidinhos. O sifão, muito importante, mas também deve ficar escondidinho. Se estás a pensar, vou pôr o sifão debaixo do lavatório e fica escondido. Não fica, depois vem o lavatório suspenso e não fica, por isso já aprendi. Nunca mais pôr o sifão debaixo do lavatório, depois fica muito visível. Para os clientes, para as pessoas, se calhar não faz tanta confusão porque não percebem muito bem o que é aquilo. Para mim, que tenho plena noção do que é, preferia que tivesse ficado um bocadinho mais escondido. Em relação às casas de banho, está tudo, só um pequeno apontamento em relação às bases. São bases de resina, não são bases de pedra, são bases bastante económicas, são soluções que hoje em dia funcionam muito bem. Há sempre um pequeno degrau que fica visível e fica aqui exposto, porque isto também é uma construção existente, não conseguimos também mandar muita coisa para baixo, por isso há sempre um pequeno desnível, mas quando vem o resguardo, quando vem a base, o aro do vidro, etc., tudo isto fica absorvido, fica integrado e deixa de haver problemas. A opção aqui foi nas duas casas de banho base e neste caso a opção da base de resina, que é bastante mais económica que as soluções, por exemplo, de pedra, etc. Vamos passar um bocadinho para os quartos, muito rapidamente. Ora, em relação aos quartos, a opção foi igual à opção da zona comum. Temos as paredes brancas, com os rodapés também brancos e o chão é a nossa estrela. Por isso, em termos de acabamentos, mantivemos exatamente a mesma solução, mantivemos a mesma lógica. Temos aqui também a instalação das caixas para o ar-condicionado. Mais uma vez, a opção foi, vão ficar em frente à cama e não diretamente sobre a cama, para lá está o ar frio não incidir sobre as pessoas e não estar ali a prejudicar, digamos assim, a bacia diretamente. Aqui, mais uma vez, as sancas foram todas revestidas, foram tiradas ali aquelas pecinhas de madeira, foram para lacar, está tudo trabalhado. E o único pormenor que ainda aqui está por finalizar é o pormenor dos rodapés, e vou dar a chamar a atenção, porque é que o rodapé vem e chega a determinado ponto e termina, porque ainda faltam pôr as portas, e quando forem instaladas as portas é que pode ser feito este fecho dos rodapés, e tudo isto depois vai ser terminado quando chegar à nossa zona das portas. Aqui vai ser onde vai haver a zona do armário, e temos no final a zona das cabeceiras. A cabeceira da cama vai ficar posicionada neste ponto, que para mim também é o posicionamento ideal na cabeceira da cama, porque nós, quando entramos precisamente desse ângulo e olhamos, vemos a cabeceira da cama. Esse é o ponto de vista mais bonito, é o ponto de vista ideal para qualquer quarto e é o que funciona melhor. Temos sempre interruptores em cima da zona das cabeceiras para desligar as luzes e temos sempre duas tomadas, porque se quisermos ter um telemóvel a carregar e um candeeiro, é importante ter essas duas tomadas de cada lado e não termos aquela necessidade que quase todos nós nas nossas casas mais antigas temos, que é ter uma tripla para ter o candeeiro sempre ligado e quando queremos pôr o telemóvel a carregar, temos que desligar ou temos que ir à tripla e ligar numa segunda entrada. Por isso, todos os quartos têm duas tomadas debaixo de cada uma das cabeceiras e um interruptor em cada um dos lados para que ninguém se tenha que levantar para ir ao outro lado desligar a luz. Todos têm aqui o controle das luzes em cada um dos lados
e podem fazer esse controle. Neste caso, em termos de iluminação de quartos, a opção foi em não ter a luz no centro do teto e ter sim 2 focos na zona de circulação. Na zona de entrada, ou seja, não diretamente sobre a cabeceira da cama, porque supomos que junto à cabeceira vai haver um candeeiro, uma luz de presença, uma luz de leitura e então trouxemos as luzes apenas 2 pontos de luz no alinhamento da zona de circulação e aqui será sempre a zona mais iluminada, que é a zona onde nós vamos ao armário, vestimos, vimos aqui ao móvelzinho de apoio, voltamos e tudo o que seja a zona da cama fica com uma luz muito mais ténue, muito mais baixa e depois, claro, a luz de presença compensa para se quisermos ler um livro, etc. Esta foi a opção para todos os quartos, exceto para o próximo que vamos ver que tem um uso duplo. Vamos lá ele. Ora, este quarto que está aqui entre os outros dois é um bocadinho diferente porque este quarto foi pensado como quarto, mas também espaço de escritório. Ou seja, nesta fase inicial em que apenas esta casa será vivida pelo casal, é necessário um espaço de escritório formal para eles poderem fazer o trabalho remoto. Ou seja, neste caso, a ideia é que estejam posicionadas os dois interruptores para ligar as luzes. Temos também as tomadas, mas temos um elemento extra. Temos ficha de rede para a internet e temos 4 pontos de luz, porque aqui vai ser posicionada a zona da secretária, ou seja, a ideia é que durante uma boa parte ainda da vida deste casal e desta casa, esteja aqui a secretária de trabalho com os computadores, por isso é que trouxemos internet para este compartimento diretamente para poder ligar um cabo de rede. Temos 2 tomadas também em cada um dos lados, como já tínhamos nos quartos, e aumentamos os pontos de luz. Aqui não se quer uma luz tão ténue na zona da cabeceira, porque vamos precisar de mais luz para ser a zona da secretária, para ser esta a zona de trabalho. Mas, na perspectiva de amanhã este quarto deixa de ser um escritório e passa a ser efetivamente um quarto de dormir, mantivemos a lógica dos outros quartos. 2 tomadas e 2 interruptores para ligar as luzes, para que seja possível no futuro retirar a secretária e pôr aqui uma cama de casal convencional com a lógica tradicional de um quarto. E as 2 luzes estão separadas, dá para ver, há uma ligação que liga estas duas e depois há outra ligação para ligar as outras quartos. Ou seja, junto à entrada, neste caso não temos um interruptor, mas temos 2. Para separar estas luzes, porque neste caso, se a pessoa estiver só a trabalhar na zona da secretária, não precisa das luzes de trás e desliga-as. Por isso, esta questão das luzes é muito importante ser pensada de acordo com o uso dos espaços e com o uso que nós depois pretendemos fazer e com o posicionamento do mobiliário que nós temos ali pensado. Tudo isto tem que ser, tudo isto tem que ser conjugado. Qual é o uso, qual é o posicionamento do mobiliário, qual é a iluminação, quantas tomadas, quantos interruptores, como é que vamos conjugar tudo isto? Porque neste caso, a lógica dos quartos foi preciso ser ligeiramente adaptada para que este espaço funcione bem durante uma boa parte da vida útil desta casa, como escritório também. E, apesar de mantermos sempre a lógica dos quartos, para que ela funcione como quarto, adaptamos um bocadinho com essa visão de que este espaço vai ser um escritório. E isto é possível porquê? Porque isto foi pensado a priori, foi pensado em sede de projeto, foi pensado ainda em momento de estudo. Este casal é um casal jovem, faz teletrabalho, precisa de um home office, precisa deste espaço. Qual é o melhor quarto para esse uso? Foi decidido que este que está no meio seria o melhor espaço, porque o outro fica mais próximo da casa de banho, então vai funcionar melhor como quarto de visitas. Então, este espaço já preferencialmente vai ser o espaço de escritório, já foi pensado, já foi desenhado, o mobiliário foi posicionado nesse sentido e a luz, os interruptores, as tomadas, tudo foi adaptado e já pusemos aqui cabo de rede e tudo isto já foi conjugado em fase de projeto para que no futuro, quando os clientes viessem para esta casa, iriam pensar, e agora? Qual deles é que vai ser o escritório? Vai ser este ou vai ser aquele? Não sei, vamos escolher, vamos pensar. Sentávamos aqui, mas não, vai ficar este ou vai ficar aquele? Se calhar vai ficar aquele, se calhar vai ficar este. Não iam ter cabo de rede em nenhum deles. Neste caso já têm. Porquê é importante cabo de rede? Para que a ligação à internet seja melhor e não falhe. Porque a gente, quando está a trabalhar a partir de casa, não quer depender muito do Wi-Fi, precisa de uma ligação mais direta à internet para que ela funcione melhor. E isso já foi pensado e já foi instalado neste quarto. Porque tudo foi decidido em sede de projeto e depois conjugado em obra. E assim é que funciona bem. Vamos terminar no quarto do casal. Ora, este é o quarto do casal, é o quarto de maiores dimensões, por isso é que foi pensado para ser o quarto principal, chamamos-lhe assim. Nenhum destes quartos é suíte. Quem viu o vídeo do projeto, onde eu estava a apresentar aquilo que foi sonhado para esta casa, percebe porque é que essa opção foi feita. Mas este, como é o quarto de maiores dimensões, que permite ter a maior zona de armário, que permite ter a cama de maiores dimensões, por isso este foi decidido que será o quarto do casal. Este quarto foi alterado
Em obra, foi decidido pelos clientes que a versão original ali para o closet não seria a versão final. Foi discutido entre todos aqui na obra, com o carpinteiro, com o próprio empreiteiro e com os próprios clientes, se iríamos alterar ou não o armário. Aquilo que é o meu trabalho nestes projetos é dar opções. Eles tinham a opção inicial do projeto inicial, em que o armário ficava aqui com as costas voltadas para o quarto e toda a zona de vestir ficava mais privada, ficava aqui individualizada junto à entrada, e nós iríamos ter aqui uma grande barreira, que era as costas do armário, ou seja, a zona de dormir ficava completamente privatizada e individualizada, e a zona de vestir ficava próxima desta zona de circulação e quase com acesso direto à porta para sair para a casa de banho. A opção deles foi mudar isso, não quiseram, e então este quarto agora está ligeiramente alterado. Porquê? Porque vai ter precisamente aqui o armário e vai ficar o armário completamente aberto para o quarto, com a zona de vestir completamente exposta ao quarto. Vantagens e desvantagens de tudo isto. A vantagem de termos a zona de vestir mais resguardada e tínhamos este acesso direto para a casa de banho, e permitia que quem acordasse de manhã podia-se vir vestir, acendia só aqui a luz da zona de vestir, deixava toda aquela luz apagada, vestia-se, ia à zona da casa de banho, tomava um duche, podia vir aqui buscar qualquer coisa, e quem estava a dormir estava muito mais separado, muito mais individualizado e muito mais sossegado. Para casais que têm rotinas diferentes, isso funciona muito bem, porque um consegue estar a dormir, o outro a vestir-se e fazer a sua higiene pessoal, e não se perturbam, conseguem os dois usar o quarto sem ter que acender as luzes todas, sem ter que estar um a ver ou a ouvir. Neste caso, ao virarmos o armário para a zona de dormir, perde-se essa privacidade, digamos assim, da zona de vestir e essa separação dos usos. Mas, neste caso, para casais que têm horários muito semelhantes, acordam à mesma hora, fazem exatamente a mesma rotina diária, tem a vantagem de que o armário, ao ficar completamente aberto para o quarto, quase que não precisa de ligar a luz, porque vai usufruir da luz da janela. Ou seja, os dois acordam de manhã, os dois vestem-se, os dois vão fazer a sua higiene e voltam, e há aqui uma maior ligação entre a zona de vestir e a zona de dormir, que é a solução tradicional da maior parte dos nossos quartos, que é termos o armário completamente aberto para o quarto e fazermos tudo junto e não há essa individualização. Por isso, nos comentários no final eu vou mostrar a solução final, vou mostrar aquilo que estava iniciado, e tu podes ver e diz-me qual é que tu preferias, qual era a tua favorita. Neste caso, para estes clientes funcionaria melhor a segunda opção, que é aquela que vai ser feita, para ti funcionaria a primeira. Tudo depende e tudo deve ser adaptado às pessoas, porque esta grande transformação foi feita para um casal em específico, temos de ter isso em atenção. Todo o projeto não é, e eu digo muito isto, o projeto não é uma linha reta que não tem volta a dar, o projeto é uma linha curva, nós vamos adaptando, vamos ajustando, vamos alterando, e muitas vezes em obras são decididas essas alterações, e nós temos que estar abertos a isso, e acima de tudo, como eu digo sempre, dar soluções e dar opções. E depois o cliente toma a decisão completamente informado e completamente consciente que eu escolhi B porque eu já sei qual é a e sei que não é aquela que eu quero para mim, eu prefiro a B. E eu dou todas as opções e normalmente dou sempre toda a liberdade para que eles escolham aquilo que é melhor para eles, e sei que tanto uma como a outra funcionam, simplesmente têm pequenas nuances diferentes. Uma tem mais vantagens, a outra tem outras vantagens, e todas se ligam e todas se conjugam para a vontade deles. O único pormenor que neste momento toda a gente pensa, está acabado. Não, uma obra nunca está 100% acabada. Há muita coisa que ainda vai ter que ser ajustada, vai ter que ser finalizada. Por exemplo, vou mostrar um pequeno pormenor. As tomadas já estão todas instaladas, mas estas coisas acontecem. O buraco era maior do que a própria tomada, então é preciso agora chegar aqui, emassar, ajustar, trabalhar. As próprias zonas dos rodapés, há sítios em que ainda não estão bem feitos, os encostos entre os dois rodapés, especialmente na zona da sala, isso não está batido. É preciso agora juntar, trabalhar ali um bocadinho melhor a junta, pintar. Há muito pormenor que ainda falta ser feito. Muitas zonas das paredes, que apesar no vídeo parece que está tudo branquinho, está tudo ótimo, há muitas zonas das paredes em que estão sujas, ainda não estão bem amassadas, ainda é preciso fazer alguns acabamentos. É preciso todas as tampas dos ar-condicionados. Há aqui uma série de coisas que ainda faltam, ou seja, esta obra ainda está, quando nós vamos dizer, já está pronta, não, está na sua reta final, está quase a chegar lá. O mais difícil já passou, mas ainda faltam pequenos pormenores. Este quarto, acima de tudo, eu acho que a grande vantagem é percebermos a dimensão que nós ganhamos, a grande área que nós ganhamos, a transformar e a tirar completamente esta zona de armário daqui e abrir completamente. Este quarto é um quarto bastante generoso, é um quarto bastante confortável, e é um quarto que vai servir muito melhor a este casal do que aquele quarto que estava aqui originalmente. A área era a mesma, o espaço era exatamente o mesmo, mas vai ser muito mais funcional com esta troca de
zona de dormir junto da janela e zona de vestir muito mais interior. Até porque esta é a lógica convencional para os nossos projetos novos. A zona de dormir fica junto à janela, a zona de vestir fica sempre mais sacrificada, mais no interior, e não era isso que estava aqui na origem e prejudicava muito o uso deste espaço. Vamos terminar e vamos fechar este vídeo ali junto ao estilo a fazer umas pequenas considerações finais. Está no fim, vamos lá! Ora, vamos fechar aqui nesta zona central, na zona do estilo, só 2 ou 3 pequenos pormenores finais em relação a este apartamento. Havia no projeto original, aqui nesta zona, que protegia a porta de entrada, um ripado, uma zona de proteção visual para proteger um bocadinho aquele circuito das casas de banho. Agora que este átrio está completamente aberto, dá para perceber bem qual era a lógica desse ripado. Ou seja, nós entrávamos, tínhamos aqui uma zona que dava para pendurar casacos, etc. E aquela passagem entre as duas casas de banho ficava mais protegida. Esse ripado ainda não está em cima da mesa, ainda não foi finalizado, não vai ser feito para já, no momento, não é que esteja completamente fora de questão, mas estava no projeto original. Eu continuo a achar que fazia muito sentido, beneficiava muito esta circulação das casas de banho, que acabam por ficar muito expostas, mas neste momento, independentemente de ter ou não, eu tenho a certeza absoluta que o apartamento funciona muito melhor. Por isso, às vezes, estes pequenos pormenores são adaptados e são, neste caso, retirados ou não quantificados por questões financeiras, por questões pessoais, mas ainda assim é importante garantir que mesmo sem estes pequenos pormenores a casa funciona. E eu tenho a certeza que, independentemente de ter o ripado ou não, este espaço está muito mais funcional. Outro pormenor que se falou em alguns vídeos diretos e coisas que foram sendo feitas em relação a esta casa era a possibilidade das portas das casas de banho ser de correr. E eu sempre fui contra essa possibilidade, sempre deixei bem claro que não ia ser bom para esta casa estas portas das casas de banho serem de correr, apesar das casas de banho serem pequenas, e a lógica de se a casa de banho é pequena, a porta de correr vai funcionar melhor. Neste caso não ia funcionar precisamente por falta disto que está aqui bem visível e bem exposto aos olhos de todos. Se a porta fosse de correr, normalmente o que é que acontece nas nossas casas no dia-a-dia? As portas, quando são de correr, principalmente as portas das casas de banho, nós saímos e não fechamos a porta. Não temos esse hábito, não temos essa tradição. Ou seja, nós íamos abrir, entrávamos a casa de banho, saíamos e a porta ia ficar aberta. O que é que ia acontecer? Que todas as pessoas que estavam precisamente onde estão a câmara, na sala de jantar, na cozinha, em toda essa zona comum, iam ter uma vista privilegiada para a sanita. E nós não queríamos isso. A opção foi manter portas de abrir. E neste caso, portas de abrir para dentro. Ou seja, quando tivermos aqui a porta, na visita final ela já vai estar de certeza e já vou poder voltar a falar disto e mostrar. Neste vídeo dá para ver ainda porque não está aqui a porta. Que quando a porta estiver, esteja aberta, esteja fechada, esteja semi-aberta, esteja em que posição estiver a porta, porque alguém saiu e não fechou, ou deixou semi-aberta, ou só encostou, nunca se vai ver a sanita. Vai-se ver sempre só a porta. Por isso é que eu sempre disse, as portas desta casa de banho, apesar das casas de banho serem pequenas, não deveriam ser de correr. E até que são pequenas, mas nem tanto quanto isso. Esta porta abrindo dá perfeitamente espaço para entrar e andar lá dentro à vontade e vai beneficiar muito neste aspecto, no ponto visual, ou seja, nós não queremos estar sentados na nossa mesa de jantar, olhar para a casa de banho e a ver a nossa sanita. É uma coisa, incomoda a toda a gente. Se calhar não incomoda a todos, se calhar incomoda a alguns, amanhã recebes visitas e a pessoa está sentada e vai olhar e vai reparar que está a ver a tua casa de banho, está a ver a tua sanita. Se calhar outras pessoas nunca iriam reparar nesse pormenor, se calhar outras iriam reparar assim. Com a simples opção de manter porta de abrir nas casas de banho, vamos esconder isso e essa questão nunca mais se vai levantar, a não ser aqui nos vídeos, e quem vir vai se rir e vai se lembrar desse pequeno pormenor da sanita que era visível da sala de jantar. Último pormenor em relação a esta casa que eu quero muito falar e deixei para o fim, porque depois vocês vão ver e vão ter noção disso. A opção aqui foi discutida em obra com o empreiteiro fazer teto flutuante ou não. O teto flutuante era assim uma expressão que fazia muita confusão aos clientes, que é aquele teto com aquelas sancas muito grandes, com LEDs, assim, muitos atrabalhados. E os clientes não queriam nada disso, queriam uma opção simples, uma casa neutra, e essa questão do teto flutuante fazia alguma confusão. E o que é o teto flutuante? O teto flutuante pode ser efetivamente aquela calha grande com LED, etc. Mas pode ser um pormenor muito pequenino, que é o espaço, basicamente um dedo que permite que o teto desligue das paredes. E dá para ver em todos os tetos. Eles estão todos desligados das paredes. E aqui dá para ver um pormenor final no recanto, esse efeito. E aqui vamos mostrar que é isto. É uma pequena calha que efetivamente só impede que o teto encoste à parede. E é muito pequenino, é um espaço de um dedo, dá para ver isso. E isto já faz este efeito de teto flutuante. E aqui na sala dá para ver. Faz no fundo esta sombrinha, este contorno à volta de todo o teto e permite que o teto se desligue das paredes.
E podes estar a perguntar, mas porquê? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem, se eu devo aplicar ou não devo aplicar? Não sei se gosto, não sei se não gosto. Para além da questão visual, não é? Da questão da imagem, desta sensação de teto a flutuar, não é? Para além desta questão de criar esta sombrinha e de desligar um bocadinho o teto da parede, tem um pormenor técnico muito importante, que é, quando o teto encosta diretamente com a parede, sem esta calha, sem este efeito de teto flutuante, o encontro das duas partes, este encaixezinho das duas partes, eu depois ponho uma imagenzinha para mostrar isso, este encaixe, este encosto tem que ser perfeito, tem que ser muito, muito bem feito. Tem que ser feito por um profissional muito perfeccionista. Porquê? Porque se o encosto não for bem feito e se o remate do teto e da parede não for bem feito, nós olhamos e vemos uma flutuação, vemos aquilo como se fosse às ondinhas. E esse encosto tem que ser tão perfeitinho, porque basta um pequeno defeito, basta uma pequena falha, que nota-se que está ali, faz esse efeito ondulado, e nós não queremos isso. É uma coisa que depois, na realidade, no sítio, faz a mesma confusão, e é visível, e é perceptível. Ou seja, nós, a desligar com esta pequena calha o teto da parede, desligamos, evitamos ver esse efeito flutuante, e evitamos também, no futuro, com as contrações e dilatações próprias dos materiais, porque esta parede é uma coisa, isto é tijolo que foi rebocado com gesso, e aquele teto é outro, isto é gesso cartonado que depois foi acabado com a própria pintura. Isto é um material, aquilo é outro. E o que é que acontece quando temos dois materiais diferentes? Eles trabalham de forma diferente. Ao trabalhar de forma diferente e estarem encostados milimetricamente de forma quase que perfeita, é muito provável que aquela zona vá fissurar e vá rachar. Por isso, ao trabalharmos com tetos falsos, sem aquelas coisas tradicionais que nós víamos antigamente, com aqueles roda-tetos, sem essas coisas, sem trabalharmos com esses elementos, queremos fazer um acabamento clean, então a melhor solução e mais eficaz a longo prazo é fazer este teto flutuante com esta pequena calha de 1 cm, não também em redondelo, porque evitamos ver o efeito ondulado se o profissional não for muito perfeccionista e evitamos no futuro ter aquelas micro-rachadelas que vão acontecer porque o teto é um material, a parede é outra, trabalham de forma diferente, iria fissurar, iria rachar. Pronto, estes eram os últimos pormenores que eu queria falar desta casa. São pequenos pormenores, em termos globais, em termos gerais está tudo falado, as escolhas dos materiais, as escolhas das cores, as escolhas das paredes, as escolhas do teto. Todas as luzes foram desenhadas e foram pensadas, o posicionamento das luzes, todos os interruptores, o posicionamento e as luzes que vão ser ligadas e desligadas por cada um deles foi pensada. Todos os posicionamentos nas tomadas também foram pensadas, tudo isto foi decidido em projeto, foi decidido em conjunto comigo e com os clientes e depois, mais tarde, os profissionais que vieram fazer a instalação, o eletricista, o pesteleiro, os técnicos que vieram pôr o gesso cartonado, todos eles estavam em conjunto, em sintonia e sabiam onde tinham que pôr e o que é que tinham que pôr. E ainda assim, com tudo trabalhado, com tudo decidido, com tudo estudado, com tudo conjugado, falhou um ponto de interruptores, falhou ali uma linha de interruptores, mas tendo em conta que o trabalho de rasgar, etc., naquele ponto ia ser mais difícil e tínhamos aqui uma nova bateria, a opção dos clientes foi dizer, sim senhora, vamos abdicar de, mas era ali posicionado outro ponto de interruptores. Por isso, mesmo com tudo pensado, às vezes as coisas falham e fica a faltar algum pequeno pormenor, imagina se não tiveres pensado e se arriscares fazer à vontade ou conforme for andando e conforme for correndo. Não funciona muito bem. Porque para pôr interruptores, para pôr tomadas, é preciso abrir roças, é preciso abrir rasgos, é preciso passar cabos, é preciso ter uma série de logística associada às infraestruturas que dá para ver nos vídeos anteriores e tem que estar pensado em projeto. Tem que estar pensado ainda em papelzinho, que é para depois aqui bater certo, para que no final funcione bem. Para terminar, como eu disse, este é um vídeo já da reta final desta obra. Esta obra está quase a terminar. Há uma série de vídeos para trás onde eu mostro os vários momentos que fomos passando para chegar até aqui. E para quem está a pensar, isto demorou tanto tempo, como é que a casa já está assim? Não, não demorou tanto tempo quanto isto. Esta casa tem sido transformada num espaço, numa margem temporal de 4, 5 meses. Já está quase a ser terminada. A cozinha vai demorar mais por uma questão de disponibilidade do carpinteiro, mas também, entretanto, daqui a 1 mês e meio vai estar no sítio, em princípio. Por isso, tudo isto aconteceu muito rápido. Ainda ontem estava a comentar, desde a primeira vez que cá vim fazer a primeira visita, ainda esta casa não era destes proprietários, ainda era uma visita inicial, ainda não fez 1 ano. Foi em setembro do ano anterior, por isso estamos em agosto e ainda nem sequer fez 1 ano e a casa está quase pronta. Por isso, estas coisas, um passo de cada vez vai-se conseguindo e vai-se transformando e vai-se mudando. Esta casa está completamente transformada. Eu vou apresentar depois, no final, o vídeo já com a obra pronta, já com a cozinha, com as portas, com as carpintarias, quiçá algum mobiliário que os clientes forem tendo.
e vou-vos mostrar a versão final. Espero que tenhas acompanhado tudo até aqui. Se não viste os vídeos anteriores, vai lá espreitar, porque neste vídeo está tudo muito bonito, está tudo muito acabadinho, está tudo com um aspecto muito limpinho, mas ela passou por outras fases mais difíceis, mais complicadas, e eu mostrei tudo, está tudo aí disponível nos vídeos anteriores. E já sabes, se não o fizeste, agora é que é o momento. Subscreve o canal, ativa as notificações e fica atento, porque todos os vídeos saem sempre em primeira mão no YouTube. É lá que acontece sempre tudo, porque estes vídeos são muito longos, eu falo muito, as casas são grandes, isto demora sempre muito tempo, por isso tudo estreia em primeira mão no YouTube. Vai lá espreitar, subscreve e acompanha esta viagem até ao fim, que está quase a terminar. Obrigada por me teres acompanhado até aqui e despeço-me a 350 km de distância com a minha frase de eleição: a tua casa és tu. Bem-vindo à minha.